a origem propriamente dita do tarô, no sentido histórico concreto, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe do seu aparecimento, da sua manifestação, do seu fenômeno, que foi ali por volta do século XV na Itália, né? E, e não só isso, mas como as figuras das cartas, dos arcanos, elas também dão uma pista de que é por volta desse século, né, 13, 14, 15, que mais ou menos se formaram assim, a cosmovisão, né, das figuras do tarô. Então, o que que acontece? Então, os arcanos, eles apontam para uma cosmovisão, que é a cosmovisão judaico-cristã europeia, ali da Renascença, né? Temos ali o diabo, o papa, o julgamento, a temperança, né? A questão das virtudes cardeais cristãs, essa coisa toda. Então, o que que acontece? Apesar de não haver uma relação histórica concreta e direta entre os cabalistas, né, o hermetismo, o Egito e o tarô, né, como bem mostra o Ney Naif, a partir de uma pesquisa historiográfica séria, no entanto, a gente pode relacionar essas coisas, né, porque todas elas teriam como raiz comum o espírito, né, o espírito humano, que é um símbolo do espírito da própria natureza, né? Pelo menos é assim que está inscrito no nosso espírito, né? De que nós somos analogia de algo maior, que nós somos analogia de algo que nos abraça, que nos perpassa e do qual nós somos, vamos dizer assim, um momento dessa coisa maior, né? Então, uma filosofia do espírito é capaz de, vamos dizer assim, costurar, vamos dizer assim, ligar, né, por linhas hermenêuticas, né, o tarô, o hermetismo, o Egito e a astrologia e as letras hebraicas, enfim, essa perspectiva que se convencionou chamar de perspectiva esotérica do tarô, né? Porque depois do Ney Naif, ficou meio. A galera ficou meio assim, cabreiro de falar de tarô com cabala, porque não haveria uma ligação histórica concreta, né? E tudo bem, no século XIX os ocultistas pareciam dizer, né, que, que havia uma ligação histórica concreta, né? Ou se eles estavam falando em código, em chave, em relação a isso, isso aí é uma outra questão. Mas parece que eles achavam que era realmente vinha do Egito, né? E por mais que eles tenham cometido essa falha, isso não significa dizer que essas coisas não podem ter uma ligação na história do espírito, né? Numa perspectiva de uma filosofia do espírito, vamos dizer assim, a arte, a religião, a filosofia, a ciência, elas são desdobramentos, né, de uma estrutura espiritual, talvez de uma estrutura simbólica originária, não sei. Vai depender muito de cada autor, né? Numa poética, numa narrativa originária do espírito humano, é uma questão se pensar, né? Mas todas essas coisas podem estar entrelaçadas no eixo comum, não meramente antropológico ou psicológico, né? Mas metafísico mesmo, mas uma filosofia do espírito. Então é por isso que eu acho que trazer um pouco da filosofia alemã, dos românticos alemães que trabalharam muito essa questão da filosofia do espírito, ajuda a gente a, vamos dizer assim, a construir, né, uma metafísica do tarô, né, ainda que uma metafísica provisória, ainda que que vamos dizer assim, uma codificação talvez, né, uma codificação particular, né, esotérica, né, por exemplo, a Gunendal fez uma codificação particular do tarô, né, a tradição francesa já fez outra, né, então, então essa codificação ela é possível porque a raiz de todos os simbolismos é o espírito humano, né, e que é uma continuação do espírito da natureza, né, e do espírito de Deus. E aí, o que que acontece? Essa perspectiva, vamos dizer assim, mais filosófico, mais esotérica do tarô, ela continua sendo possível, né, por conta disso, né, por conta dessa raiz comum que é o espírito, né? E essa perspectiva, ela, como eu disse aqui, ela ajuda a gente a entender, vamos dizer assim, uma dimensão mais profunda do tarô, né, mais universal do tarô, e que, no fundo, nos é capaz de abrir, vamos dizer assim, e esse é o segundo ponto, né? Eu estou falando aqui do ponto teórico, né? Ou seja, a relação da cabala, do tarô, da astrologia,
De um ponto de vista teórico, é possível a partir de uma filosofia do espírito, a partir de uma teosofia, talvez, do espírito também, poderia se falar assim, né? E, acima de tudo, porque essa reflexão, essa meditação simbólica possível, né, que as escolas esotéricas abriram a respeito do tarô, abrem também uma experiência e uma vivência, né, mística, misteriológica, né, vamos dizer assim. Então, a vivência de mistérios esotéricos, né, de mistérios da consciência, de mistérios do espírito, né, desse limiar da consciência, né, o mito, né, o Joseph Campbell dizia muito bem, né, o mito é aquilo que está na travessia, né, que está no limiar da consciência, né, que está entre a raiz obscura da nossa consciência e a raiz luminosa, né, aquele limiar, né, aquela coisa que está ali nos primórdios da consciência, né. Schelling também, com a sua filosofia da mitologia, já de certa forma antecipava, de alguma forma, uma compreensão parecida, né. Então é essa perspectiva que eu gosto de pensar o tarô. E claro que, obviamente, essa perspectiva não exclui a cartomancia. A cartomancia poderia ser uma aplicação prática, vamos dizer assim, dessa reflexão simbólica, né? Eu não condeno a cartomancia de modo algum, acho que é uma aplicação válida, né? Mas não acho que é uma aplicação fundamental do tarô. A aplicação fundamental seria essa misteriologia esotérica que o tarô é capaz de abrir. Não é que o tarô necessariamente vai conduzir a pessoa a uma misteriologia esotérica, a uma misteriologia gnóstica, vamos dizer assim, ou hermética. Mas ele é capaz disso, né? Porque no fundo ele é um espelho. O tarô é um mistério e também um espelho, né? E aí ele vai refletir muito o olhar, né? Então, assim, o olhar ali dos maçons franceses sobre o tarô fez abrir essa perspectiva esotérica, ocultista do tarô, que embora não caiba mais como perspectiva histórica, cabe como perspectiva de uma filosofia do espírito, né? Então a gente pode continuar claramente essa doutrina esotérica do tarô, vamos dizer assim, né? A partir de uma filosofia do espírito, a partir de uma meditação sobre o espírito, sobre a categoria do espírito, né? Da natureza e Deus, né? Sobre o homem, Deus e a natureza, né? Então é nesse sentido que eu acho que é possível. E é isso.